Afinal de contas, irmão Marcos, é obrigado você passar pelo ritual de batismo ou não? Esclarece isso de uma vez. Pai seja convosco, vamos dar continuidade às conversações santas, puras e honestas. Como eu falei para os irmãos, os assuntos não se esgotam, as dúvidas estão sempre aparecendo, né? E como foi falado, irmãos, o ritual por si mesmo já foi falado. Muitos não tiveram oportunidade de fazer para mim, o ritual de batismo é uma confissão pública. É isso. Interessante, por exemplo, uma pessoa, eu quero fazer uma confissão pública do meu desejo, da minha necessidade de arrependimento e do meu desejo de renascer de novo. Eu quero fazer isso público. Tudo bem, isso não é um passe de mágica. Você vai lá, você faz. Isso é reputado como justiça. Irmãos, é a mesma coisa que você fazer uma declaração. Não tem pessoas que fazem declaração para a esposa, para o esposo, para o namorado, para a namorada? Não fazem declaração? Olha, eu vim aqui agora declarar. Ninguém acha ruim, ninguém acha errado. Pois é, o batismo ritual é uma declaração pública. Ah, irmão, o eunuco lá, o etíope, né? Ele fez uma declaração pública. Ele estava lendo o livro, andando ali no veículo dele. Filipe se aproximou, observou, percebeu que ele estava lendo uma passagem de Isaías e perguntou: entendes o que lê? E ele falou: não, se não tem ninguém para me explicar, é por isso que existem orientações. Então ali o Espírito Santo usou Filipe para explicar. E ele entendeu, compreendeu. Não teve é o que eu falo para os irmãos, eu não tenho que ser chamado por Deus, o chamamento já foi feito, você só tem que compreender o batismo. Ele compreendeu e falou: as águas estão ali, o que me impede? Ele fez, sim, uma declaração, uma confissão pública. Mas só estava ele, o Filipe, e com certeza ele, uma pessoa importante da rainha de Candace, uma coisa assim, né? Depois os irmãos vão ver. Claro que tinham ali mais servidores, mais pessoas junto com ele. Viram, não importa, uma confissão, ela não importa se está diante de uma ou de 1000 pessoas. Tem que ter mais de um, né? Quando a pessoa vai lá se confessar, ela se confessa diante de uma pessoa. Quando ela vai pedir perdão, ela está se confessando, pedindo perdão para aquela pessoa. Não precisa chamar todo mundo para ver o que ela está fazendo, né? Então não é o número de pessoas. Então essa confissão é importante, é maravilhoso, entendeu? A pessoa ter essa compreensão. Agora, o que muitos ficam presos é que ficou no batismo e não no significado, naquilo que é real, que é o sentido, que é o renascimento. E isso não acontece num passe de mágica, ele vai acontecendo durante a nossa vida, essa transformação, né? Esse batismo ele vai acontecendo, esse renascimento, ele vai acontecendo. Assim como uma criança vai se formando no ventre da mãe por 9 meses para depois sair, assim também acontece com aquele que está renascendo pelo Espírito, né? No novo nascimento. Voltamos à coisa dos dizeres, né? Da Trindade. Irmão, por que se fala em Trindade? Nós, é dito isso pela ciência, somos tridimensionais, nós vemos as coisas tridimensionalmente. Veja Paulo falando, a largura, a profundidade, a altura, ele falou na tridimensional. 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. 3 na terra, o Espírito, a água e o sangue,
Paulo fala que o homem é tripartido, corpo, alma, espírito. Os irmãos estão entendendo? Nós vemos as coisas tridimensionalmente. Então, nós usamos isso para explicar as coisas. Mas eu quero crer, irmãos, que jamais alguém pensa que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um só. Não existe, irmão. Quando você chegar no céu, você não vai encontrar Deus num trono, Cristo no outro trono e o Espírito Santo num outro trono, irmão. Né? Bom, se você está numa fase que precisa acreditar assim, eu respeito. Eu respeito, não vou... você é um herege, jamais vou fazer isso. Se esse é o nível de consciência que você alcançou, tudo bem. Mas não é. Então, essa coisa de falar em profundidade, altura, né, largura, é uma coisa humana, dos nossos olhos tridimensionais. Entendeu? Então, o pai, ele... mas o filho conversava com o pai. Sim, na posição de filho, ele se fez carne. Se fez carne. Quantas vezes você não se conversa consigo mesmo? Não conversa, irmão? Você vai diante do espelho, mas você, hein, rapaz, não tem jeito, até quando? Não é assim? Agora, o Senhor, para nos fazer entender, porque conhece a nossa razão, a nossa visão, Ele se manifesta dessas três formas, mas não isso que os irmãos têm que entender. Não são três deuses. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, é uma manifestação só de Deus, que se manifesta como para chegar até nós. E eu vou falar para os irmãos, ele não se manifesta só de três formas. Ele é multiforme. Ele se manifesta como ele quer, na hora que ele quer. A Escritura diz que o Espírito Santo desceu em Jesus na forma corpórea de uma pomba. Alguém teve uma visão e colocou, o que escreveu colocou isso aí, e você vai contra ele. Foi um arquétipo, uma forma de ele entender que o Espírito Santo estava ali manifesto. Entendeu, irmão? Então, para nós nos fazer entender, isso é uma forma didática de explicar para um homem que tem a visão tridimensional. Mas quando a tua visão vai emancipando para a espiritual, você não tem mais necessidade de ficar fazendo essas separações. Você começa a perceber na diversidade a unidade. Olha, universo. Unidade na diversidade, no verso. Entendeu? Então, outra coisa que é importante, né? Os irmãos falaram, eu entendi, né? Eu entendi o batismo, renunciei a minha vida pregressa, né? E desejei o renascimento. Agora, tem que entender o seguinte, irmãos, que o Espírito Santo, ele é uma doação no sentido de que nós não tínhamos isso. Então, não conseguíamos jamais, irmãos, ser renascidos ou transformados sem o Espírito Santo, sem a doação de Deus. Entendeu? Então tem aquele que eu renunciei e as minhas paixões, as minhas fraquezas. Então o que Paulo fala sobre isso? O bem que quero fazer não faço, mas o mal está sempre presente. Quem me livrará da morte desse corpo? Ele falou que se ele ficar nessa compreensão carnal, tentando agradar a Deus, tentando ser transformado por si mesmo, ele está perdido. Ele está perdido, ele não vai conseguir, nunca. Mas aí os irmãos, na sequência, no próximo versículo, os irmãos percebem a resposta. É igualzinho aquela parte que falei, levo meus olhos para os montes ou para o alto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então a resposta chegou, graças te dou por Jesus Cristo. Então, entendeu? E Jesus Cristo em mim é o Espírito Santo.
O Cristo em mim é o Espírito Santo, irmãos. É uma coisa só. Não tem um lugarzinho para o Espírito Santo, um lugarzinho para o Cristo e um lugarzinho para Deus. É um só Deus. Entendeu, irmão? Então, não existe isso. É uma unidade. Porque senão você vai falar onde começa Deus e termina, e depois começa Cristo, e termina e depois começa o Espírito. Não existe. É um só. Tá bom? É que como o Senhor reporta, né, ao Pai, Pai, passa, se for possível, passa de mim. Então, ele como homem, para nós entendermos que realmente ele veio em carne, como João disse. Se nós não confessarmos que ele veio em carne, nós não somos filhos de Deus, não temos a revelação. Ele se doou, ele não só veio e desfilou, ele se doou. É isso que os irmãos têm que entender. Ele só não desfilou de Deus, olha, estou aqui, eu sou Deus. Não. Ele falou, come, eu sou pão, bebe o meu sangue, eu sou vida, eu sou espírito. Internaliza, absorve, recebe essa vida que vence o mundo. Os irmãos estão entendendo? Então sentir de dar essa raspadinha na panela para os irmãos entenderem essa parte. Longe de achar que me fiz compreender totalmente. Mas com certeza, irmão, você crendo nisso, absorvendo isso, nas horas das tuas dúvidas, rogar, clamar, você vai perceber esse auxílio manifesto. E aí sim você percebe que Deus é pessoal. É nesse sentido que você percebe realmente Ele te transformando, te atendendo. Agora, o que acontece, irmãos, que tem aquele que não percebe, como está escrito lá, tem olhos, mas não vê, não ouvem, tem ouvidos, mas não ouvem, não sente nada. E tem aquele que não quer sentir. Né? O que Tiago falou? Vocês se gabam que vocês acreditam em Deus, os demônios também acreditam e têm medo dele. Então, não é o acreditar que resolve, é realmente receber essa dádiva celeste e viver nela. E vigiar para que isso, essa chama, essa luz, esse entendimento não se apague. Porque nós, enquanto estivermos nesse tabernáculo, estamos a todo momento em guerra, em luta. Como Paulo disse, o bem que quero não faço, o mal. Então você tem que sempre estar se recordando, se lembrando. Graças se doou, o Espírito Santo, o Pai se doou no seu Cristo. Ele disse, eu vivo e vós vivereis também. Eu creio, eu quero, eu recebo. Sejam sempre abençoados, fiquem com Deus.